Hoje é dia 2, segunda-feira, e esse é o nosso último editorial do dia. Porém, não menos importante, a nossa novela preferida continua com muita informação de altíssima relevância. Nós vamos falar, sim, do Donald Trump, Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro, impeachment dos ministros do STF. Tudo isso está aqui, preparado, quentinho para você. Para você ter noção, a Veja tratou de uma matéria onde diz que o Donald Trump está conseguindo literalmente tudo que ele queria. É ele que quer o impeachment do Alexandre de Moraes, não é? As sanções. Pois é, ele está conseguindo tudo que ele queria. Inclusive, uma vitória que aconteceu na direita deixou até o Lula aqui abalado. Pois é, graças ao Donald Trump. E quando a gente fala em direita, aqui do ladinho também, o Milei também está conseguindo vitórias acachapantes. Como é que alguém ainda acredita na esquerda, hein? Explica. Mas a grande realidade dos fatos é que as Big Techs estão entrando de sola contra o Supremo Tribunal Federal por causa desse negócio de regulação das redes sociais. A briga que o Supremo Tribunal Federal comprou é grande demais. E agora, os ministros do STF estão com muitas coisas para encarar. É prender o Eduardo Bolsonaro, é prender o Bolsonaro, é segurar o Lula lá no poder. Ou seja, tem muita coisa para eles fazerem. E aí, ainda tem que lidar com as Big Techs, censura das redes sociais e o Donald Trump. E tudo isso ele precisa de aliados, mas parece que os aliados não estão fazendo o que ele quer. E aí, os ministros do STF miram agora até os aliados. Pois é, o chanceler do Lula entra na mira do Supremo Tribunal Federal. Só parece que isso é sinal de desespero, porque uma união agora entre direita, centro e até uma centro-esquerda já está começando a se formar. E o intuito é só um: tirar o PT do poder. E aí, de quebra, deixa eu contar uma coisa para vocês, mas fique em segredo. Não conta para ninguém. Se o PT cai, é bem possível que é porque o STF está caindo também. Ou seja, o jogo está cada vez mais complicado. E a gente está acompanhando essa novela toda. A gente está acompanhando toda essa história em primeira mão para vocês. Já pegou pipoca, né? Já está tudo preparado aí para acompanhar mais um capítulo? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Bora lembrar você que temos uma meta. Nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. E eu sei que a gente chega lá. E antes de mais nada, bora para a matéria. Seguinte, o Donald Trump está conseguindo literalmente quase tudo que ele está planejando. Olha só, é a Veja, né, a matéria da Vilma Grzinski. Ela disse o seguinte: surprise, surprise, ou seja, surpresa. Algumas coisas estão dando certo para o governo Trump, ou melhor, a maioria. Ao contrário do que dizia a maioria dos prognósticos, há indicadores positivos na economia, e a paz trumpiana tem chance de emplacar. Segundo essa matéria que foi publicada pelo Vinícius, de acordo com a matéria, o preço dos bens duráveis caiu, ou seja, a inflação está diminuindo. Ora. Os dos não duráveis também caiu, 0,4%. Outro indicador positivo foi a renda dos americanos. Está crescendo, né? Em abril, quase o triplo das expectativas. Trump também celebrou um acordo entre a US Steel e a Nippon Steel, ou seja, a indústria do aço americana está ganhando força novamente, com o apoio dos japoneses. Até políticos democratas, até a galera da Left People está elogiando o Donald Trump. Well, a gente está vendo repetir o Milei aqui na Argentina. Isso aí eu já estou falando para vocês há muito tempo. Se a economia trumpiana for bem, igual a economia do maluco do Milei, meu amigo, quem é o maluco que vai olhar essa mercadoria que o Lula está fazendo aqui e vai continuar votando nessa coisa? Não tem como, né? Tem que ser muito burro para fazer uma coisa dessa. Os números não mentem. Os números estão escancarando que a economia, diante da esquerda, destrói qualquer coisa. São gafanhotos. Agora, do lado da direita, parece que a coisa está dando certo. E aí, olha só. Você já viu aquela do quem não lacra, lucra? Ou quem lacra, não lucra? Pois é. A Fox News, lá nos Estados Unidos,
está alinhada com o governo. E atingiu 65% da audiência e bateu o recorde de liderança na TV norte-americana. Ou seja, o recado é claro, o Globo. O Folha, a Veja já viu. O Estadão também já viu. Ser de direita dá mais lucro do que ser de esquerda, porque é a conexão da realidade com o povo. O povo não quer assistir, não quer ver coisas da esquerda. E ainda vou entrar nesse assunto do Donald Trump e vou mostrar para vocês a vitória cachapante que o Donald Trump teve. E isso aí, meu amigo, colocou Lula, os ministros do STF e a esquerda do mundo inteiro com as pernas tremendo. Mas afinal, doutor Sandro, o que foi que aconteceu que o Trump fez para colocar todo mundo em desespero? Anteontem, eu li essa matéria para vocês. Matéria da CNN Portugal. E nessa matéria da CNN Portugal, dizia o seguinte, abre aspas, a ofensiva de Donald Trump na Europa pode estar a sair pela culatra. Ora pois, e as presidenciais na Polônia servirão de teste. Meu amigo, a pesquisa de boca de urna, que sempre vai pro lado da left people, né? O que eles diziam? Olha, o povo português não gosta do homem laranja, não gosta do Lula. É fato, não gosta do Trump. Então, segundo as pesquisas, o Trump mandou a secretária de governo como uma estrela do rock lá para ajudar o candidato da Polônia. Para você ter noção, é como se o Jair Bolsonaro mandasse, sei lá, o Nicolas Ferreira para ajudar o André Fernandes lá no Ceará. É o reduto da esquerda. Então, para você conseguir mudar a cabeça, é muito difícil. E há muito tempo os irmãos portugueses estão do lado esquerdo. Mas acontece, os irmãos portugueses e os holandeses lá, né, os poloneses, estão do lado esquerdo. O que acontece? O Donald Trump mandou a sua aliada. E aí, ninguém acreditava que um conservador de direita, nacionalista, aliado do Trump, ia vencer por causa da rejeição ao Donald Trump. Tem rejeição, não? Venceu, meus amigos. Aliado de Trump, Karol Nawrocki, vence a eleição presidencial na Polônia, retirando uma história da esquerda no poder há muito tempo. O nacionalista Karol Nawrocki, candidato apoiado pelo partido ultraconservador, ultradireita, mega-direita da Lei e Justiça, o PiS, é o novo presidente da Polônia. Nawrocki venceu a eleição por uma vantagem mínima, 50,89% dos votos contra o Rafael da Varsóvia, Rafael Czarnecki, não vou ler não, tem tá escrito em polonês, Czarnecki, né? Vamos falar isso aqui, que obteve 49%, ou seja, foi acirrado? Foi. Mas o impacto do Donald Trump mudou um país absolutamente esquerdista, a Polônia. Agora, Apolônio, responde para mim. Se lá na Polônia o apoio direto do Donald Trump serviu para mudar a rota deles, imagina aqui que o Lula está fazendo essa mercadoria toda com a economia. E que o Trump, pelo que os números indicam, estão indo muito bem. Ou seja, o Trump vai mandar alguém aqui para fazer auê com o candidato da direita e do Bolsonaro para fazer a mesma coisa. O Trump já falou, mandou recado. Disse que o Lula vai perder no primeiro turno. O próprio Elon Musk mandou um recado. Quando a Janja falou fuck o Elon Musk disse you will lose the elections. Vocês vão perder as eleições. Simples assim. E aí, para piorar ou para melhorar o negócio mais ainda para nós, ele, Milei, vem colecionando vitórias aqui do lado. Milei obtém vitória histórica em Buenos Aires e atropela o macrismo. Os candidatos endossados pelo presidente argentino Javier Milei aparecem em primeiro lugar na corrida eleitoral das eleições legislativas na cidade de Buenos Aires. Pois é, meu amigo, Milei leva a melhor. E aí o que acontece? Nós temos
dados para mostrar que a narrativa da esquerda não justifica. Até a CNN, lembra da CNN? Se rendeu e rasgou elogios ao Milei, coisa que eles não fazem com o Lula há muito tempo. Olha só o que falaram do Milei aqui. A redução de pobreza na Argentina, Rita, mostra que a política de austeridade fiscal é eficiente? Pois é, Leandro, a Argentina é um exemplo a ser seguido, né? A Argentina é um exemplo a ser seguido, gente. Vamos seguir o exemplo da Argentina, tirar a esquerda do poder, simples assim. O que nós tivemos na Argentina? Só para vocês terem uma ideia, não dá nem vontade de comparar. Mas enquanto o ano passado o peso argentino teve uma valorização, uma recuperação de valor perante o dólar de 40%, o real teve uma desvalorização de 29%. Ou seja, enquanto o Brasil gasta muito e gasta mal, Milei vai fazendo para casa. E ele já registrou, por 14 meses consecutivos, superávit primário. Então você não constrói a riqueza de uma nação gastando o dinheiro do consumidor, de forma até leviana. Então o que o Brasil precisa é de seguir esse exemplo da austeridade. Essa austeridade, como eu disse aqui, faz com que, ou poderia fazer com que a nossa inflação, que é estrutural, produzida por governos que gastam muito e gastam mal e vão gerando déficits em cima de déficits e deixando a conta para a sociedade pagar, mas ao deixar a conta para a sociedade pagar, ele cria uma desconfiança em relação à saúde financeira do Brasil. Aí a taxa de juros sobe, o dólar se valoriza perante o real, e aí a gente vai nesse caminho de uma depreciação do país pela má gestão das contas públicas. Resumindo, o Milei está batendo um bolão e o Lula está fazendo caquinha com a economia brasileira. Tá vendo tanto que vai ser fácil, né? Aí o jogo tá ficando fácil para a direita. O único problema é o autoritarismo que ainda impera aqui. Porque se for livre, justa e democrática a eleição do ano que vem, bebê, é melhor a esquerda ir fazendo as suas malas. Mas não para por aí não. As Big Techs estão de olho, estão mirando agora o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o presidente do Google agora, um dos caras mais poderosos do mundo no campo, né, do empreendedorismo aí. O presidente do Google critica o STF e cita o risco à liberdade de expressão. O Fábio Coelho, presidente do Google aqui no Brasil, né, um dos mais poderosos aqui dentro, né, do espectro político aqui no Brasil, afirmou em entrevista estar preocupado com o andamento do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que será retomado na quarta-feira, depois da manhã, no Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou numa entrevista ao UOL que se prevalecer o entendimento de que as plataformas são responsáveis juridicamente pelos que usuários publicam, o ambiente vai ficar mais difícil de operar. Já saiu um estudo agora de que, se isso passar a vigorar só para o judiciário, devido a demandas judiciais contra essas Big Techs, há uma previsão de um aumento aí de mais de 700 milhões de reais só com essa mudança de entendimento do STF. Meu irmão, o jogo tá ficando cada vez mais acirrado. E aí, né, a galera do STF tá começando a entrar em desespero, em parafuso, porque as Big Techs estão partindo para cima. O Trump tá partindo para cima. O jogo tá virando porque ninguém dá o menor crédito ao que o Lula fala ou faz. Os partidos aliados do Lula, com exceção do PSB, tá todo mundo correndo do Lula como o diabo corre da cruz. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Vêm os ministros do STF em desespero total e miram diretamente o chanceler do Lula, falando que não estão satisfeitos com a atuação do Lula. Não é à toa que ontem o Lula veio dizer que nós precisamos barrar o Senado porque senão eles vão mexer lá com o STF. Matéria da extrema esquerda Brasil 247. Ministros do STF demonstram incômodo com Mauro Vieira diante da ameaça dos Estados Unidos à corte. Para os membros da Suprema Corte, falta uma atenção maior do ministro ao caso. Deixa eu falar uma coisa. O ministro deu um belo de um passa-moleque no STF. Deu um bolo. Membros do Supremo Tribunal Federal vêm demonstrando desconforto com a forma que o chanceler Mauro Vieira vem lidando com as ameaças de possíveis sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes, informou a agência O Globo.
O incômodo se intensificou após Vieira desmarcar compromissos na corte, alegando conflitos de agenda. Meu irmão, a atitude foi mal recebida por membros da cúpula do judiciário que avaliam que o caso merece um tratamento prioritário. Afinal, o tratamento mais prioritário do Brasil. Não importa se o Comando Vermelho está interferindo nas eleições. Não importa se o jogo está pesado. O que importa agora é o tratamento prioritário para defender um ministro da Suprema Corte. E aí, parece que a turma está correndo do STF. Nem o Mauro Vieira não quer conversar, não quer falar nada. Afinal, e o medo de chegar lá para bater um papo com o STF e não poder ver mais o Mickey lá na Disney? Vai ficar ruim, hein? E aí, tá rolando uma confusão, porque eu sei, tem uma turma aí limpinha que diz, eu não me junto com o centrão. E tem outros que falam, centro-esquerda, pra mim, quero distância. Pois é, mas uma coisa é o que você quer, bebê. Outra coisa é a verdade. Se dependesse de mim, o que eu queria é que o Lula não passasse nem na porta, né, do Palácio do Planalto. Mas fazer o quê? Não é o que tá lá? Agora, o que aconteceu? Tem um acordo e o Bolsonaro tá nesse acordo. Nem sempre ele acerta. Veja o que ele fez com o Alcolumbre e com o Mota. Mas aqui eu torço para que ele acerte. E nesse acordo há uma prioridade. E a prioridade é Senado. Senado em 2026. União entre direita e centrão mira 44 cadeiras no Senado para isolar a esquerda e abrir caminho para impeachments de ministros do STF. A estratégia do Bolsonaro é muito simples. Ciro Gomes tem força política no Ceará, já foi governador de Ceará, um governador super bem avaliado pelos cearenses, diga-se de passagem, e agora o Ciro Gomes quer a cadeira do governo do Ceará para tirar o PT. Ok, desde que apoie os dois candidatos da direita ao Senado, lá no Ceará. E aí a esquerda vai ficar isolada. Mas isso não é só com Ciro Gomes, não. É com vários candidatos de centro e de direita que vão participar das eleições. Então, o Bolsonaro entendeu o seguinte, a prioridade não é governo, não. Deixa que os governos que a direita já está, que é o Tarcísio, que é o Caiado, que é o Ratinho, esses, alguém da direita vai reassumir. Lá no Nordeste, só o simples fato de não ser petista, não ser do Lula, já está de bom tamanho para o bolsonarismo. Agora, o Senado, lá no Nordeste, é que o bicho pega. Pelo menos um senador por cada estado do Nordeste é necessário. E aqui, Centro, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, pelo menos, e Norte também, 2, né, por estado. A chance é real de acontecer. Então, imagina, se tiver muitos senadores, impeachment. E aí vem a matéria da República de Curitiba que diz o seguinte, a família Bolsonaro pode eleger 4 cadeiras no Senado. E aí seriam, né, os filhos e a Michele Bolsonaro. Poderia ser o Renan, o Carlos, cada um no estado. O Renan está em Santa Catarina, né? O Carlos Bolsonaro está no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, também está no Rio, né? Dá para colocar 2 cadeiras. E vem o Eduardo Bolsonaro, que poderia ser o candidato do Senado, pode concorrer inclusive de fora, né? Lá dos Estados Unidos, ou pode ser o candidato a presidenciável. Ou seja, o intuito, o foco central do Bolsonaro e do bolsonarismo é ter senador. E aí é que entra o detalhe. Olha só essa matéria aqui da CNN, onde mostra o desespero dos ministros do Supremo sobre o Senado em 2026. Conta pra gente, mas há uma grande preocupação dos ministros do Supremo com uma maioria do PL, principalmente no Senado Federal, para eleger o próximo presidente do Senado Federal e abrir impeachment contra ministros da Suprema Corte. Essa preocupação já foi manifestada a Lula por ministros da Suprema Corte. E Bolsonaro, essa é uma apuração que eu vou trazer amanhã aqui, Tainá Falcão e Clarice Oliveira, tem dito que só quer apoiar nomes para o Senado Federal que sejam favoráveis a impeachment de ministro da Suprema Corte. Isso foi colocado como uma opção principal de escolha de Jair Bolsonaro. Então a gente vai observar, e tem muita gente falando isso no Congresso Nacional, que a disputa ao Senado Federal pode ser até mais importante em 2026 do que a disputa para a presidência da República. Conta pra gente
Pode ser, né? Você entendeu o que o Bolsonaro disse? A disputa para o Senado é a prioridade total. Até mais do que a presidência da República. Ou seja, resumindo a história aqui, né? Resumindo para você, cara, o Bolsonaro tá pouco se importando com quem vai ser o governador. Eles só querem um Senado com maioria para empichar ministros do STF. É isso. E aí o Lula ontem falou, se esses caras ganharem a eleição, vão avacalhar com o STF. Esse aqui é o Oscar Filho, humorista. Tá no canal lá do Paulo Matias. Pois é, olha como a percepção sobre o STF mudou. Lula deu uma declaração esquisita no fim de semana, né? Ele falou o seguinte, precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar o STF. Traduzindo, o futuro do Supremo depende do Senado. E qual é a grande solução? Não é endireitar as coisas, mas sim esquerdizar as coisas. Ué, mas até outro dia qualquer um que questionasse uma instituição era acusado de minar a democracia. Quem desafia o status quo merece o filtro do STF. Lula, você tá desafiando o status quo? Ele diz que quer proteger as instituições, mas tá achando que o Brasil anda democrático demais. É como se ele dissesse, a gente precisa dar uma controlada nessa liberdade toda aí pra não virar bagunça, viu galera? Aí vem os Estados Unidos e critica o nosso judiciário. E o Lula, com o seu dom pra transformar tudo numa batalha ideológica, disse, nunca critiquei o judiciário deles. Verdade. Assim como nunca criticou também as guerras e milhões de mortes. Talvez esteja só esperando a hora certa, ou quem sabe um convite oficial para opinar. Ele acha importante eleger senadores em 2026, não só para colocar bons quadros no Congresso, mas para evitar que a vitória do bolsonarismo transforme o Senado na casa da sogra. Mas espera, democracia se faz com diversidade ou com monopólio de ideias? A democracia não é sobre garantir poder a quem já tem, é sobre permitir o equilíbrio das forças. Se ela só vale quando favorece um grupo, será que a gente ainda pode chamar isso de democracia? Boa pergunta. Será que o que a gente tem no Brasil, a gente ainda pode chamar isso de democracia? Pois é, eu acho que todo mundo já sabe a resposta. E aí é que o jogo tá ficando interessante. Olha só o que o Tomás escreveu aqui. O desespero do Lula em relação à questão do ministro Alexandre de Moraes é que vão atingir os bancos brasileiros. E é por isso que o Mauro Vieira está correndo dos ministros do STF, o chanceler do Lula, como o diabo corre da cruz. O governo Lula entrou em pânico ao descobrir que as sanções contra o Alexandre de Moraes, via lei Magnitsky, pode atingir bancos brasileiros sem ferir nenhuma soberania. Se Moraes for sancionado e abrir conta em qualquer banco do Brasil, esse banco é automaticamente chutado do sistema internacional controlado pelos Estados Unidos, sofrendo sanções secundárias. O efeito, uma debandada brutal de clientes, investidores e mega empresários fugindo como ratos, prejuízo bilionário, colapso no crédito, congelamento de ativos e um rombo direto no coração da elite política e financeira brasileira. O jogo subiu de nível. E subiu muito. O que a gente precisa entender agora? Quando o Donald Trump resolveu agir, ele não estava de brincadeira. E o Lula sabe que ninguém comprou a ideia de que, os Estados Unidos estão violando a nossa soberania. Aqui, vamos dizer assim, com exceção de alguns poucos incautos, dos quais o tic-tac não funciona muito bem, ou seja, a cabecinha não está lá tão bem, que ainda acredita no PT, quase ninguém acredita que há uma violação da soberania do Brasil se o Donald Trump agir. Essa é a verdade dos fatos. Ninguém acredita nisso. Então, o que a gente precisa entender aqui? Se o Donald Trump partir para cima do Alexandre de Moraes e o Lula determinar que os bancos brasileiros não obedeçam, meu amigo, os banqueiros vão querer a cabeça do Lula. Aí o jogo fica interessante. E vamos lá, pessoal. Mas assim, o Lula e a sua equipe altamente qualificada de ministros ou de aliados está passando por muitos problemas, né? Vamos ver, por exemplo, o Boulos. O Lula quer colocar essa pessoa excepcionalmente qualificada para ser um ministro. O Boulos. De novo, o Boulos. Não tem como isso dar certo.
E aí, até integrantes de movimentos sociais cogitam fazer um abaixo-assinado contra o Lula aí, né? Cogitam ir ao Lula contra a nomeação do Boulos. Cara, o cara tá tão sem moral, Boulos e o Lula, que nem a turma da esquerda quer ele mais. Integrantes de 2 movimentos sociais cogitam ir a Lula contra a especulada nomeação de Guilherme Boulos do PSOL na Secretaria-Geral da Presidência. Representantes da Central de Movimentos Populares, CMP, e do Movimento Sem Terra, o MST, avaliam que o Boulos tem indicação com o MTST, organização que lidera, mas não com os outros grupos. Ou seja, nem nós queremos ele. Sob reserva, eles argumentam que na Secretaria de Habitação, órgão do Ministério das Cidades, apenas o MTST dá as cartas e teme a expansão do poder do movimento chefiado pelo Boulos. Guilherme Boulos, por sua vez, nega que esteja se articulando para deixar o mandato de deputado federal e assumir a Secretaria da Presidência. Ué, mas não é eu que vi uma matéria essa semana dizendo que o Boulos falou que assume até a responsabilidade de não ter o mandato de deputado federal, não tentar a reeleição para poder ajudar o Lula? Parece que o que a galera da esquerda fala não dá para pôr muita credibilidade, né? Mas vamos lá. E aí quem entra na mira do Supremo Tribunal Federal, segundo a matéria da CNN, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhada. Moraes determina um monitoramento das redes de Eduardo Bolsonaro. Isso não é normal na democracia. Não mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira o monitoramento e a preservação pela Polícia Federal das publicações postadas nas redes sociais do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A decisão acontece após o magistrado aceitar o pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar. A PGR quer apurar se Eduardo cometeu os crimes de coação no curso do processo e investigação da infração penal, que envolve organizações criminosas e abolição do Estado violento de direito. O que ele quer? Ele quer pegar as redes sociais do Eduardo Bolsonaro e salvar tudo, para poder justificar com algum desses argumentos de que o Eduardo Bolsonaro é um dos responsáveis pelo 8 de janeiro e, assim, tacar 17 anos de prisão no Eduardo Bolsonaro. Embora o Eduardo Bolsonaro nunca vai pagar isso porque ele está lá nos Estados Unidos. E nunca os Estados Unidos vai dar a extradição, a deportação do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já pediu asilo lá. Eles querem condenar para tirar o Eduardo Bolsonaro do jogo, para tirar ele do player. Isso que eles querem. Entenderam? Então, a ideia aqui, é guardar tudo que ele já postou até hoje para justificar aí um possível atentado contra o Estado democrático de direito. Pois é, mas o Eduardo Bolsonaro andou tirando onda, Adivinha quem está ajudando literalmente a PGR? O arqui-inimigo do Eduardo Bolsonaro, O Lindenberg Farias está ajudando o Procurador-Geral da República. E aí, o Eduardo Bolsonaro fez uma reação a uma entrevista entre o Lindenberg e o Sóstenes. Acompanha comigo. Eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministros do Supremo. Eles estão... Nunca viu isso? Venezuela e Nicarágua já fizeram. Mas recentemente os Estados Unidos acabou de sancionar outros tantos juízes de Cuba. Você nunca viu isso porque você não estuda. E você acha que pode enganar o público. Há uma lei Magnitsky, esse é o nome de um russo. Como é que é? Lei Magnitsky. E agora ele está tentando falar um pouquinho da história da lei para dizer que é o seguinte, que ele é o estudioso, que ele conhece, mas não conhece nada do negócio, Até ontem estavam fazendo chacota comigo, hoje descobriram que existe uma lei e estão tentando até soletrar. Outro dia a especialista da Globo News falou Magnitsky. Eu falei, meu Deus do céu, Magnitsky. Mas vamos lá, Lidberg, dá o seu show pirotécnico aí. Usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. Calma aí, vocês estão querendo bloquear as contas do meu pai, alegando que ele está mandando dinheiro para mim. E vocês agora estão falando que é injusto que um violador de direitos humanos, que cometeu tudo isso que eu falei aqui de Clezão, Daniel Silveira, etc., que ganha dinheiro todo mundo sabe como. Eu não consigo entender esse duplo padrão moral
desse tipo de pessoa? Conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh, você não consegue me intimidar, Lindbergh. Você não entendeu ainda que a gente está num ponto de não retorno? Não existe mais marcha ré. Não existe voltar. Por isso que eu fui bem claro quando eu fiz a declaração do meu alto exílio. Eu só retorno para o Brasil depois que o Alexandre de Moraes estiver sancionado. Não por uma questão de vingança, mas porque só dá para ser deputado federal no Brasil quando não tivermos mais ministros da Suprema Corte que liguem para líderes partidários, para presidentes de partido, que entrem dentro do Congresso para fazer política. Deixando ameaças nas entrelinhas, com certeza, porque se fosse algo sério, ilícito, falariam publicamente. Alguém se esquece como é que foi enterrado o voto impresso na Câmara? Alguém se esquece como é que foi votado a permanência do Daniel Silveira naquela primeira prisão preventiva dele que o Alexandre de Moraes decretou contra ele? Todo mundo viu isso daí acontecer. Então não dá para fingir que isso daí não existe e ficar brincando de ser deputado federal no Brasil só porque está recebendo um bom salário. Não é assim que a banda toca. Minha felicidade não está resumida aos privilégios da carreira, do cargo. Eu quero ser um deputado federal de verdade, para mudar a sociedade, para colocar adiante os pedidos que as pessoas me fazem na rua. E não dá para você fazer isso com um mafioso sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitas mais duras foram as palavras do Boulos, da Jandira Fegali, da Elisiane Gama, inclusive do seu colega de partido do PT, Vadir Damus, que falou que o Supremo Tribunal Federal devia fechar quando ele estava fazendo uma crítica muito mais ácida do que acho que comumente eu faço, onde o Vadir Damus estava se direcionando ao ministro Luiz Roberto Barroso, falou inclusive que o Supremo tinha que tirar o nome do STF de Supremo. Então, fica difícil acreditar nesse desejo de busca por justiça de pessoas como Lindbergh Farias. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atearam fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional. Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso. Já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares. Mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer, me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Eu nunca vi isso na história. Pois é, pessoal. É isso, né? Resposta dada do Eduardo Bolsonaro. As palavras dele estão caindo na graça do povo cada vez mais, principalmente quando argumenta aqui, né, a questão de que quer ser um deputado pleno, né, sem mordaças. E isso é luta pela liberdade de expressão. É o discurso que o povo de direita briga hoje no Brasil, no país. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus te abençoe e te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E eu vejo vocês amanhã de manhã. A gente vem tomar um café da manhã junto. Abraço.